Como podemos regular a produtividade tóxica? Se você, a todo momento no seu dia, não apenas no seu trabalho, mas com os projetos que você está desenhando para a sua vida pessoal, com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, ou você com você mesmo em relação a algo que ainda está nos seus pensamentos, se você não vê outra perspectiva para curtir a vida com os amigos, se você se sente sobrecarregado, sobrecarregada, possivelmente você está sofrendo da produtividade tóxica. Hoje a sociedade, inclusive com os meios, com as redes sociais, isso potencializa para que o nosso cérebro, o seu cérebro, o meu cérebro, para que nós possamos inclinar a nossa atenção e se sentir produzindo sempre, produzindo sempre. Porém, até que ponto essa produtividade pode passar de algo positivo, que nos leva de um ponto A para um ponto B, uma satisfação pessoal profissional, para um ponto negativo. Aqui, nesse nosso encontro ao vivo, você assistindo aí, não sei se tem algum participante hoje aqui, live do Clube NAS, exclusivo, conteúdo exclusivo dos alunos membros assinantes do Clube NAS, hoje, dia 27 de setembro de 2022, às 19 horas e 13 minutos, uma terça-feira, e depois você assistindo aqui no meu canal no YouTube, um tempo depois, como eu já disse aqui, repito, se você está assistindo no canal do YouTube, você está assistindo provavelmente 20, 30 dias depois, após eu postar o conteúdo na área de membros, exclusivo para os membros do Clube NAS. Matheus, o que seria o Clube NAS? Vou deixar abaixo aqui, no primeiro link, na descrição, por menos de R$ 1 por dia, você pode se tornar membro exclusivo do primeiro clube e único clube exclusivo dos conteúdos, cursos, aulas, vídeos, encontros das neurociências afetiva e social, tá bom? E os slides que eu apresento aqui também são exclusivos para os membros assinantes do Clube NAS. Eles podem baixar o PDF e utilizar em suas aulas, consultorias, enfim. Esse encontro, essa temática, a produtividade saudável, ela é uma continuação do nosso encontro anterior. Como bônus, os membros assinantes possuem 2 encontros ao vivo por mês. Então, esse é o segundo encontro do mês de setembro. Possivelmente, você está assistindo no YouTube, já tem um vídeo liberado, que foi o encontro anterior, sobre a produtividade tóxica. Eu defino a produtividade tóxica e trago aí como você pode perceber se você está ou não dentro dessa produtividade tóxica. Aqui, nesse nosso encontro, normalmente eles duram em torno de 37 minutos, 33 a 37 minutos, depende muito do engajamento do pessoal que é ao vivo, não sei se teremos alguém aqui. Eu vou compartilhar algumas estratégias, tá? Estratégias simples que você pode utilizar no seu dia a dia sem investir dinheiro algum, mas só você direcionar mais a sua atenção e trazer essa autoavaliação, você com você mesmo. Legal? Não sei se vocês estão vendo minha tela. Deixa eu ver se tem alguém. Se você estiver assistindo, temos uma pessoa aqui. Coloca o seu nome se você está me ouvindo perfeitamente, por gentileza. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Lembrando, no início aqui, você que está assistindo aqui ao vivo ou depois na área de membro, deixarei as referências aqui na descrição do nosso vídeo. Deixa um comentário abaixo aí na área de comentários aqui na área de membros do Clube NAS ou depois você assistindo no YouTube. Legal? As referências. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Sinta-se à vontade para compartilhar, escrever aqui, participar ao vivo, você que está aqui, ou depois assistindo aí na área de membros do Clube NAS. Legal? Então, vou fazer uma revisão do que nós falamos, do que eu abordei no nosso primeiro encontro do mês, onde eu defini a produtividade tóxica, para você ter essa consciência sobre, e aqui nós vamos trazer, nesse encontro de hoje, algumas estratégias para regulação. Tá? Então, o que seria? Veja, a produtividade tóxica, aqui é um resumo do nosso primeiro encontro, tá? Nesse primeiro momento. É um nível mais elevado, está num nível mais elevado que o workaholic, pois ela não está presente apenas nessa questão de ser produtivo o tempo todo no trabalho, certo? Que vem do workaholic. Mas também nessa busca incessante de produtividade em todas as áreas da vida. Por que ela é difícil de identificar? Normalmente a pessoa pensa que, não, eu estou sendo produtivo em tudo que eu estou fazendo e não sente esse sobrecarregamento, né? Ela só sente quando de fato há um esgotamento emocional, uma sobrecarga de estresse, a pessoa passa mal,
sente um cansaço, não consegue dormir, tem um sono fragmentado, não tem um tempo com os familiares, com o filho, com a filha, com o esposo, com o marido, enfim. E por que é difícil identificar? A produtividade tóxica pode ser difícil de identificar devido ao alto valor que a sociedade atribui à produtividade profissional, social e cultural. E porque as pessoas são frequentemente recompensadas externamente pela produtividade. Olha que interessante. Foi aquilo que eu compartilhei no início. Quando a pessoa ela tem uma visão dela mesma externa, isto é, na perspectiva dos olhos das outras pessoas, ou seja, pensar sobre o que as outras pessoas podem pensar sobre a sua produtividade, uma perspectiva positiva, isso traz uma sensação de bem-estar para você. Porque nós temos essa avaliação, nós temos um vídeo aqui, nas primeiras lives que nós temos, aqui você na aba Lives, dentro da área de membros, desde nossos primeiros encontros, se eu não me engano foi um encontro de fevereiro ou de março agora de 2022, nós falamos sobre isso como essa perspectiva, como nós nos preocupamos com a nossa autoimagem em relação ao que os outros pensam sobre nós. Então é ilusão aquela história de, eu não me preocupo com o que os outros vão pensar. Não, você se preocupa sim, principalmente quando nós temos essa aproximação, isto é, uma preocupação com as pessoas conectadas socialmente, aquelas mais próximas. Isso fortalece e mantém um nível estável da nossa autoestima. Consequentemente, como nós produziremos o nosso trabalho, como nós, ao colocarmos uma roupa, nos sentimos bem ao conversarmos com uma outra pessoa. Isso pode ser no nosso trabalho, se você é um vendedor, na maneira como você enxerga a relação como o outro vai enxergar você no processo de negociação, nos seus estados emocionais, nessa autoavaliação que você faz com você mesmo, ou você depois andando na rua, no shopping, no parque, a roupa que você está usando, a autoconfiança que você tem para acreditar em você mesmo nos projetos. Então, todos esses detalhes, eles vão modulando a maneira que você percebe a sua autoimagem. E aqui no foco, quando nós estamos falando de produtividade, uma produtividade saudável, porque ela pode se tornar tóxica, é a maneira como você projeta os possíveis pensamentos das outras pessoas. Um pouco aqui relacionado, se podemos dizer, com a teoria da mente, né? Essa capacidade de fazer essa leitura do que os outros podem estar pensando em relação ao contexto, ao ambiente, certo? Então, nós temos essa preocupação social, né, cultural, e ter essa pressão da sociedade em relação ao que você sempre tem que estar produzindo, isso pode nos levar a essa imersão, ou essa vivência profunda, intensa na produtividade tóxica. Um dos problemas é que a produtividade, tá? Ela pode ser viciante. Por quê? Aqui já, como eu falei no nosso primeiro encontro, está relacionado a essa busca de motivação, recompensa pelo neurotransmissor dopamina. O que seria? Rapidamente. É um neurotransmissor que desempenha funções importantes no sistema nervoso, incluindo aqui, está envolvida a dopamina. É claro, existem outros neurotransmissores envolvidos, eu não quero que você utilize apenas um fator físico-químico específico para uma ação no sistema nervoso central, periférico e outras circuitarias. Não, é só um exemplo aqui com esse neurotransmissor. Ele tem uma potencial influência numa função específica ou em funções específicas dentro de outras estruturas e circuitos no cérebro, certo? Então ela desempenha um papel importante, não exclusivo, mas importante no movimento, memória, motivação, recompensa. E essas alterações em níveis elevados ou níveis baixos de dopamina, essas alterações estão associadas com inúmeros transtornos mentais neurológicos. Em nosso primeiro encontro, eu falei de como esse circuito, aqui no caso de motivação, de buscar essa recompensa, relacionando aqui produtividade, atingir aí, objetivos, metas que nós traçamos, principalmente aqui no trabalho, como essa ação de regiões mesencefálicas, certo? Que eu vou destacar aqui como essas 4 regiõezinhas que estão aí em um círculo vermelho, seja na via mesolímbica dopaminérgica, meso vem de mesencéfalo, límbico vem de sistema límbico, com mais a comunicação, e mesocortical, vias mesolímbicas, mesocorticais dopaminérgicas, que é do mesencéfalo
às áreas corticais, principalmente aqui na região pré-frontal, né, no córtex pré-frontal. Como essa área tegmentar ventral, a área tegmentar ventral, essa produção de dopamina, junto aí com a inundação aí no núcleo accumbens, relacionado aí a essa questão do sistema de recompensa, como essa busca constante, cada vez mais adaptativa, porque você vai entender nos próximos slides, ela funciona como uma espécie de combustível, né? E de fato aqui com a aprendizagem, pela recompensa que nós vamos conquistando ao atingir uma meta, ao realizar um sonho. Matheus, você está falando que realizar sonhos, atingir metas, realizar sonhos, isso não é legal? Não. Essa não é uma ideia que eu quero que você saia daqui. Como eu discuti e compartilhei no nosso primeiro encontro, nessa temática, é importantíssimo termos esses objetivos, essas metas. Porque está relacionado com aquilo que eu falei na perspectiva do Jaak Panksepp, na questão da neurociência afetiva, do significado, né? A importância do significado na vida do ser humano. Então, isso nos motiva a nos mantermos nessa questão de criar essa aproximação com outras pessoas, do porquê você está fazendo o que está fazendo. Não apenas fazer porque pediram para você fazer ou porque você quer receber o dinheiro e pagar os boletos no final do mês. Muitas pessoas vivenciam isso e devemos respeitar pela situação que elas estão passando. Mas a questão é quando nós temos a oportunidade de tomar consciência disso e aproveitar as oportunidades que muitas vezes nós criamos. Mas não é fácil. Porque, como falei, ela pode se tornar viciante, essa busca. Por quê? Só retomando aqui, há uma grande dificuldade de identificar a produtividade tóxica. A pessoa ela pode ser resistente a reconhecer em si mesma, pois ela está focada em alcançar o objetivo. Foi o que eu comentei. Essa pressa barra desejo para alcançar as coisas é psicologicamente viciante. Ao alcançar um objetivo, aqui barra meta, o seu cérebro fornece uma dose de dopamina, o que lhe traz o reforço, aqui no caso esse prazer, né, de alcançar isso. Então, só lembrando, a dopamina não está relacionada exclusivamente com o prazer, tá? Mas essa busca da recompensa no movimento, essa aprendizagem que vai se tendo quando você conquista de fato uma recompensa. Nesse sentido, quando existe um foco constante em realizar as coisas, isso faz com que você fique em um estado de sempre ligado, com níveis elevados de adrenalina. Porque você está buscando, não, você está direcionando fortemente o seu foco naquilo. E aqui vem um ponto interessante. Com o tempo, o seu cérebro e o corpo em si, eles desenvolvem uma tolerância e precisam de mais dopamina e adrenalina para fornecer a satisfação inicial. Olha só, hein? Sabendo disso, quais são algumas das estratégias para controlar a produtividade tóxica? Enfim, após o primeiro encontro, assista novamente. Se você não assistiu, se você não participou ao vivo e também não assistiu a gravação aqui na área de membros, ou você assistindo aqui no meu canal no YouTube, veja os últimos vídeos que possivelmente você encontrará a temática produtividade tóxica, como identificar. Eu compartilho nesse primeiro encontro dicas para você identificar alguns pontos que talvez passaram despercebidos, esses pontos, onde você pode estar sofrendo de produtividade tóxica, e ao identificá-los, agora, o que nós podemos fazer, as estratégias. Eu compartilhei, se não me engano, duas do nosso primeiro encontro, e vou repeti-las aqui e vou compartilhar outras aqui, tá? Como temos perguntas aqui ainda, vamos continuando. O tempo de duração aqui do nosso encontro, ele vai muito do engajamento aqui das pessoas. Se não temos perguntas, eu vou relatando aqui, compartilhando, trazendo outros questionamentos para você depois assistir a gravação ou no YouTube, você possa também compartilhar. Sinta-se à vontade aqui para compartilhar, tá? Ele é importante porque depois eu posso ver os comentários e interagir também com vocês. Então, primeira estratégia, por um momento, sem conexões com mídias sociais. Na era do mundo digitalizado e conectado, a produtividade tóxica pode passar despercebida. Logo, se desconectar por um momento pode ser a chave para aliviar o estresse. Olha que interessante, hein? Então, se desconectar por um momento pode ser a chave para aliviar o estresse. Sugestão.
Se organize pelo menos 2 vezes por semana sem interações com as redes sociais. Para iniciar, você pode começar reservando um tempo específico. Por exemplo, entre as 11 horas da manhã às 16 horas, eu não vou mexer no celular, ou não vou entrar nas redes sociais. Aqui tem um ponto importante que eu já vou falar. Ou eu não vou mexer no celular no sábado ou no domingo. Qual que é o ponto importante? Aqui considerando, eu não sei a sua profissão, eu não sei a sua rotina, então é importante destacar isso. Por quê? Eu, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com, meu negócio é todo online. Então eu preciso estar olhando o meu celular, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o LinkedIn. Porém, essa minha autorregulação, como eu me mantenho conectado com isso e principalmente como eu vou ficar olhando, passando, né, deslizando o dedo no Facebook, atualizando meu feed no Facebook, no Instagram e vendo a vida das outras pessoas, se bem que as pessoas que eu sigo são amigos mesmo, eu tenho poucos amigos e alguns pesquisadores que acompanham alguns trabalhos, então eu não fico seguindo pessoas aleatórias. Essa é uma vantagem, por isso mesmo que eu também não sigo muitas pessoas. Mas se você tem lá, se você segue lá, não sei, 1.000 pessoas, 500 pessoas, talvez, sem você perceber, você gasta um tempo vendo informações de outras pessoas, da rotina delas, que não vai agregar, essas informações não agregarão em nada na sua vida. E eu, muitas vezes, sem seguir muitas pessoas, vendo outros conteúdos aqui relacionados a algo importante de fato, brincando, eu passo aí 1 hora, 2 horas ali no Instagram, por exemplo. Então, é algo viciante, porque você não vê o tempo passar. E quando o tempo passa, você olha e fala, meu Deus, eu gastei aqui 1 hora, 2 horas no celular, né? Então, primeiro ponto, identifique. Se você trabalha com algo online, com algo digital, você precisa estar conectado? Se sim, tente diminuir aí o tempo que você fica mexendo. Ah, Matheus, eu preciso. Eu, em média, mexo 6 a 7 horas por dia, tá? No celular. Eu fico checando, olhando, ou lendo algum artigo, não é só nas redes sociais, mas lendo, escrevendo no próprio celular. Talvez você não trabalhe com algum negócio online, mas você, no seu tempo livre aí, você fica mexendo. Então, talvez regular isso é importante, né? Não tome uma atitude radical, porque isso trará um desconforto. Ou você pode até conseguir no início, mas depois você tem aquela compulsão por checar, e aí nessa primeira oportunidade que você tem para olhar, você, ao invés de olhar a 20 minutos, você gasta 40 minutos, 1 hora. Então é importante identificar isso. Segunda dica, segunda estratégia. Para fazer mais, olha só, hein? Para fazer mais, faça menos. Um cérebro descansado pode produzir mais e ser mais criativo. Olha só, hein? Um cérebro mais descansado pode produzir mais e ser mais criativo. Nesse sentido, novamente, entra o desafio de ter o auto-reconhecimento da sua produtividade tóxica. Isto é, o quão improdutivo está sendo se esforçar demais e, assim, criar intervalos para reabastecer suas energias e, após isso, produzir mais quando estava descansado. E, após isso, produzir mais quando estava descansado. Olha só que interessante. Então, um ponto aqui, o descanso, ele traz essa limpeza no sistema nervoso do cérebro humano, essas possíveis toxinas que temos de alguns físico-químicos que podem trazer esse esgotamento, esse estresse, vou colocar entre aspas aqui, como eu posso me referir com isso? Esse poder de bloquear, né? Esse poder de bloquear, entre aspas aqui, essa criatividade que você pode ter ao resolver um problema, ter uma ideia. Estou dizendo que você vai bloquear isso, mas vai diminuir as chances de você ter uma expansão maior no pensamento criativo. E eu sei que você deseja isso para o seu trabalho, para a sua vida, né? Quem não gosta aqui, quem não deseja ser mais criativo, resolver os problemas, ter novas ideias para os seus negócios, todos nós queremos. E isso nos leva a ter um comportamento muitas vezes despercebido em relação a como colocamos um foco, uma imersão, uma energia mental, emocional num projeto.
que é importante, tá? Não estou descartando isso como não sendo, é importante. Mas manter essa regulação é muito mais importante, porque de fato, quando você faz menos com qualidade, isso potencializa e recarrega suas energias, para você ter um momento maior de criatividade, por exemplo. Legal? Então, olha só, já tira a foto aí, salve. Uma outra dica, aqui de fato, faça nada. Ou algo que para você é irrelevante, né? O que seria? Dedica um esforço consciente, né? Você fazer um esforço consciente para programar um momento do dia para não fazer, ou para fazer, né, que é absolutamente nada, né, correto. Ou faça algo irrelevante, eu coloquei entre aspas aqui, porque talvez para você é relevante, mas para outra pessoa é importante fazer isso, que para você, por exemplo, o irrelevante, eu vou ler um livro aleatório, uma história aleatória. Para outra pessoa, ela tem essa necessidade de ler um livro, né? Por isso que é esse entre aspas. Por exemplo, aqui, caminhar sem rumo, faça um desenho no papel, relate um sentimento em um caderno, que é o diário dos sentimentos. Isso é muito importante, né, em relação a... Eu costumo, em alguns momentos, fazer uma retrospectiva do meu dia, mentalmente. Matheus, eu não me sinto confortável para escrever. Faça uma retrospectiva mentalmente em relação a você com você mesmo, né? Ou crie esse caderno, esse diário dos sentimentos. E aí, novamente, você vai pensar, Matheus, eu vou ficar carregando um caderno, um diário. Você não precisa, você pega o seu celular, o bloco de notas do seu celular, você pode ir anotando, escrevendo. Escreva ali por tópicos, né? Uma dica, por tópicos você escreve, você cria esse diário dos sentimentos, isso vai fortalecer essa autoavaliação emocional, afetiva que você tem com você mesmo e, consequentemente, os futuros momentos que você sentir um desconforto, um estresse, esse esgotamento, você pode buscar nesse seu diário dos sentimentos o que você sentiu, o que você fez para melhorar e recuperar a sua energia ou mudar a sua perspectiva em relação ao foco que você tem sobre algo, algum problema, alguma insegurança, um desconforto. Veja como são estratégias aí simples, mas simplicidade não significa facilidade, certo? Não importa como você vai gastar esse tempo. O importante é resistir ao desejo de querer definir uma meta para toda atividade, né? Esse é o problema. O cérebro precisa de alguns períodos de nada, e aqui no caso de nada é o descanso, para recarregar suas energias e se reorganizar neurofisiologicamente. Outra dica, anote. Deixa um comentário aqui se você... Talvez você já praticava algumas dessas dicas, algumas ou uma dessas dicas e não sabia, né? Agora você está trazendo para sua consciência isso. Outra dica, pratique uma autorreflexão construtiva. O que isso significa? Faça uma autoavaliação sobre os seus medos e inseguranças, pois muita produtividade tóxica é estimulada por sentimentos de algo. O que seria isso? Falhar, culpa de ser visto como frágil. Olha só, vou até aqui voltar a tela para mim. Pense com você mesmo. Talvez hoje você passou por esse sentimento. Talvez hoje no seu trabalho, você sozinho ali, tentando escrever um artigo, um projeto, lendo um processo, tentando desenhar um novo modelo de vendas, ou você professor preparando uma aula, ou você pai e mãe pensando o que você pode fazer para agradar o seu filho, a sua filha, melhorar essa relação. Enfim, pense com você mesmo, né? Quais são as inseguranças, os sentimentos, aqui agora trazendo para a produtividade, que os sentimentos que você tem relacionado a isso, nesse olhar fixo e essa energia constante que você está investindo em algo? Por quê? Né? Quais são os piores cenários que você projeta? E paralelo a isso, como você está criando, investindo nessa produtividade que de fato trazendo uma produtividade negativa, né? A produtividade tóxica. Pense com você mesmo. Se você não se sente bem em compartilhar aqui nos comentários, sem problemas. Pense com você. Esse é o momento, se você está assistindo esse vídeo depois, aqui no YouTube, por exemplo,
é ter esse momento de autorreflexão construtiva, né? Não trazer essa autodepreciação, né? Se podemos dizer assim, você com você mesmo, né? Ter essa maturidade emocional nessa autoavaliação, né? Novamente, a consciência emocional, que eu chamo aqui de sensibilidade emocional, não significa que fragilidade, tá? Mas, assim, esse poder de sentir e perceber essas alterações emocionais, ela é importante, pois reconhecer e fazer uma autorreflexão sobre esses próprios sentimentos ajudará na mudança desse padrão tóxico. Importante. Veja, importante. Se há uma dificuldade nessa prática autoavaliativa, é fortemente recomendado procurar a ajuda de um profissional da saúde mental. Então, se você não se sente bem, é que mesmo, Matheus, eu tenho um amigo que eu confio bastante. Mas em alguns momentos, a ajuda de um profissional, ela é fortemente recomendada. Ela tem que ser feita. Porque o amigo, ele vai compartilhar uma perspectiva afetiva da construção do que ele já sabe, ele conhece sobre você, a realidade de confiança que ele tem em você ou ela tem em você. Não significa que isso é ruim, mas isso vai até desviar um pouco ou vai trazer até como eu posso dizer, vai embaçar as lentes afetivas, né, da amizade que vocês possuem, né, como ele vai enxergar isso numa perspectiva não profissional, porque o profissional da saúde mental ele tem ferramentas que ele pode aplicar e nessa perspectiva de fazer perguntas, ouvir você, ele vai com certeza trazer uma perspectiva muito melhor e mais segura nessa relação, né? Porque talvez o seu amigo pode pensar que é besteira o que você está passando, mas na perspectiva de um profissional, um terapeuta, um bom profissional, né? Um excelente profissional, é claro aqui, ele vai trazer uma visão muito mais clara de um possível problema que você está passando, né? Isso é importante. Outra estratégia, avalie seus valores. Veja comigo agora. Vamos pensar juntos. Pergunte a si mesmo o que é realmente importante para você, se você está totalmente focado no trabalho, nas metas. O seu casamento, seus filhos, talvez essa inclinação de uma forte produtividade é aquele desejo de você terminar de pagar aquela viagem que você prometeu para os seus filhos, ou não só terminar, mas iniciar o pagamento de uma nova viagem, ou a realização de um sonho de um filho seu, né? Talvez um valor seu seja essa prioridade com a saúde física e mental, família, amigos. Pense em relação, avalie esses valores que você está criando. Por quê? Após pensar sobre, anote seus valores, não as metas, esses valores. Escreva. Nós temos uma avaliação aqui, uma atividade similar, onde aqui na aba Lives mesmo, você assistindo aqui na área de membros do Clube NAS, se eu não me engano foi em janeiro, tá? Janeiro ou março, não lembro, tivemos vários encontros já. Você vai encontrar aquela estratégia que eu compartilhei da Kelly McGonigal sobre quando nós discutimos em relação a como tirar proveito, né, dos desafios, dos lados difíceis da vida, né, nesses momentos desafiadores. Então, eu compartilhei lá, acho que 7 ou 8 estratégias. Eu gosto de compartilhar estratégias aqui para potencializar essa perspectiva construtiva dentro desses momentos desafiadores ou traumas que você vivenciou, né? Porque podemos construir uma perspectiva melhor ou menos desconfortável, porque talvez não, provavelmente esse seu trauma, ele não teve nenhum conforto em relação a isso, né? Porque foi traumático, né? Foi infeliz, foi um momento de muita dor. Então, por isso que eu não gosto de comentar, enxergue positivo. Não, não enxerga positivo porque não tem como, né? Você passou por uma dor ou dores, mas enxergar de uma perspectiva construtiva sobre como você pode avaliar isso, né? Por isso é que você enxergar esses valores no que você de fato está tendo é importante, porque após isso, observe como está realmente gastando o seu tempo para ver se suas atividades estão alinhadas com seus valores. E aqui, talvez você pense, Matheus, está alinhado assim, por isso que eu estou produzindo mais, porque eu tenho
eu quero comprar aquele presente pro meu filho, enfim. Mas talvez o tempo que você está investindo dos finais de semana que você perdeu, isso a gente não recupera, né? Eu sei que parece clichê isso, mas de fato, talvez eu quero ajudar você aqui com esse vídeo para você tomar consciência nisso, né? Que naquele momento que seu filho está ali, chega da escolinha, na hora do almoço, quer brincar com você ou compartilhar algo, você fala, não, filho, o papai e a mamãe estão ocupados fazendo isso, isso, aquilo. Ele vem com aquela animação, né? Aquela ânsia de compartilhar aquilo, você ignora, né? Naquele momento, quando você quer ter aquele proveito com ele, aproveitar aquele tempo com ele, ele já não está mais naquela disposição que ele estava, compartilhar aquilo, não está dando atenção. E para você recuperar essa perspectiva, essa visão atencional do seu filho ou da sua filha com você, é muito mais complicado, né? E aqui que você faz? O que normalmente os pais, atualmente, ou já antes faziam, estão fazendo? Nós compramos bens materiais, que vai trazer uma alegria momentânea, né? Um estado de felicidade momentâneo ali, curto e rápido. Mas o filho depois vai desapegar, vai passar no tempo, ele vai querer outra coisa, e ele sabe que você vai dar, então ele vai pedir, talvez naquele momento você não compre, mas você vai passar mais tempo trabalhando, sendo produtivo, e aqui numa perspectiva obscura da produtividade, na produtividade tóxica, você vai trabalhar mais para comprar aquele novo desejo dele. Isso vai o quê? Realimentando essa perspectiva dele em relação a se eu me sentir mal, mesmo meu pai ou minha mãe não tendo tempo comigo, porque ele está sendo muito produtivo, eu vou pedir isso porque eu sei que ele vai comprar para compensar, né, essa falta, essa ausência que ele está tendo na minha vida. Então, preste atenção nisso. Outra estratégia. Plante sementes de gentileza. Realizar atos de bondade pode fazer você se sentir mais feliz e ajudar na regulação do seu estresse. Olha só, hein? Experimente esse pequeno desafio. Tente praticar de 3 a 5 atos aleatórios de bondade em um único dia. Por exemplo, fazer um comentário agradável na postagem de um amigo. O que custa isso para você? Né? Fazer esse comentário. Elogiando o trabalho dele, indicando, marcando uma outra pessoa, né? Ou você escreve um depoimento, um feedback online no seu restaurante favorito, na sua sorveteria, em algum serviço que você teve e você gostou, ou ajudar um desconhecido na rua, né? Isso trará vai tirar um pouco a sua atenção em relação a essa produtividade tóxica que você está fazendo e trará um bem-estar nessa regulação emocional, principalmente aqui do estresse, pelo ato que você fez, para essa bondade que você teve, né? Essa semente de gentileza. Ou estratégia. Valorize verdadeiras e profundas conexões sociais. O cérebro humano é um órgão social. Nesse sentido, é importantíssimo manter o contato presencial com amigos e familiares. Eles são a fundação de toda a sua vida. Seja considerando que é apenas uma pessoa, né? No caso, se você só tem uma pessoa na sua família, perdeu alguns outros parentes, né? Ai, meu Deus, que terrível. Não. Temos que considerar que há pessoas que só têm uma outra pessoa para viver junto, né? Talvez seja o seu caso. Então, ter a conexão forte, talvez você não tenha muito tempo com ela, devido ao seu trabalho, o trabalho dela, mas valorizar quando vocês estão juntos, né? Ou no caso de uma família grande, talvez vocês tenham o costume de almoçar todo domingo juntos, como eu tenho com a minha família e os familiares, primos. Enfim, valorize esses momentos. E aí, outra estratégia, acho que foram aqui algumas, né, 7 ou 8 estratégias compartilhadas, manter contato com a natureza. Pesquisas mostram que se manter próximo à natureza pode fortalecer seu senso de conexão social, mesmo vivenciando isso sozinho. Assim, ao sentir um esgotamento emocional que produtivo, busque dar aquela volta no parque ou passar um fim de semana em uma pousada no meio da natureza ou no campo. Caso você não tenha essa possibilidade, né, Matheus, tô lotado de trabalho aqui, olha, foco na produtividade tóxica, cuidado, hein? Você pode estar passando por um momento importante ali, curto, mas importante que você tem que dedicar uma atenção maior. Uma ideia seria você apenas começar a prestar mais atenção à beleza natural que você encontra durante a sua rotina.
pois isso pode fornecer a sensação de que você faz parte de um todo maior. Veja, então comece a observar isso se você não tiver tempo, né, de tirar um final de semana de uma pousada ou uma semana inteira. Quando você estiver indo para o trabalho, no carro, às vezes você para no trânsito ou estaciona num lugar que você não está acostumado a estacionar, você vê uma árvore diferente, enfim, tem esse momento com você mesmo para buscar essa energia neurofisiológica e trazer essa sensação de bem-estar, de endorfina, de dopamina, de serotonina, da relação que você constrói com outras pessoas, enfim. Todas essas dicas, essas estratégias, se você perceber, você não precisa investir um dinheiro, ter um investimento financeiro em relação, mas um investimento de tempo em relação a perceber isso, construir essa perspectiva em relação a isso, seja no seu negócio, com os colegas de trabalho, você com você mesmo, você com seu marido, com sua esposa, com filho, filha. Então é muito importante trazer isso. Não adianta nada, é um tempo investido aqui que será perdido se você só assistir o vídeo e não aplicar. A ideia aqui principal do vídeo, dos vídeos que você assiste no YouTube, para trazer esse autoconhecimento, é você potencializar isso para as suas aplicações. Como eu costumo dizer aqui, você está cansado de saber disso. Conhecimento sem ação é em vão. As aplicações disso, aqui no caso dessa produtividade tóxica, do reconhecimento disso e, e as aplicações de como diminuir esse estado negativo, esse lado obscuro da produtividade, é importantíssimo você colocar em prática, né? E o mais interessante é que cada vez mais que você coloca em prática, mais conhecimento e autonomia você vai ter em relação a isso, certo? Então aí que a coisa começa a ficar mais interessante ainda com a sua vida, né? E consequentemente as outras pessoas vão perceber isso e isso refletirá no comportamento delas também, essas pessoas que convivem com você, tá bom? Então, se você está assistindo depois, aqui na área de membros, deixe no comentário. E depois você também, assistindo tempo depois aqui, vou liberar esse vídeo no YouTube. Mande mensagem para mim aqui no meu Instagram, ó, Mateus, o TH Milão Professor. Vou dar um sorrisinho agora, você vai tirar uma foto para me marcar e postar no seu Instagram para eu repostar. Do 3, 1, 2, 3. Para eu saber que você está assistindo. Agradeço por você estar aqui. Tivemos uma pessoa ao vivo, mas saiu, entrou agora novamente. Enfim, agradeço a sua participação. Um beijo e depois você assistindo no YouTube. Obrigado por você investir o seu tempo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. E nos vemos, você aqui no Clube NAS, no nosso próximo encontro. Preste atenção no nosso grupo no Facebook e no Telegram, as datas dos próximos encontros. E você aqui no YouTube, fique atento aos próximos vídeos, ativando o sininho aqui no canal, tá bom? Tchau!